Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Irmãos, eu gostaria de compartilhar uma breve palavra com vocês no livro de João. Esses dias eu estava meditando nessa passagem e hoje também eu vim refletir um pouco sobre ela agora à tarde, porque veio ao meu coração e eu creio que não foi à toa que veio ao meu coração, mas eu creio que o Espírito Santo já sabia, né? Porque eu não sabia que eu iria estar trazendo a palavra hoje. E o Senhor, tudo Ele sabe. As coisas acontecem, né? Antes da gente pensar, Deus já tinha programado, já tinha escolhido até a mensagem, a pessoa. Ele prepara todo o culto. Antes de nós estarmos aqui, o Senhor já sabia quem aqui estaria, né? Então, quando nós vemos para a casa de Deus, a gente pensa assim, fulano e ciclano não veio, fulano e ciclano, essa palavra era para ele, era para ela. Irmãos, se fosse para ser, o Senhor teria trago de alguma maneira. Então, se nós estamos aqui, é porque o Senhor quer falar com quem está aqui. Amém? No livro de João, o capítulo 4, eu vou estar pulando alguns versículos, mas eu falo para a igreja. A partir do versículo 4, capítulo 4, versículo 4 de João, diz assim: Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe Jesus: Dá-me um pouco da água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhes respondeu a mulher de Samaria: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: Se conhecesses o dom de Deus e quem o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhes: Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, que a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Respondeste certamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse homem com quem tu vives, não é teu marido. Quanto a isto, falastes a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és profeta. Versículo 25. A mulher disse a Jesus: Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá tudo. Assegurou-lhe Jesus: Eu que te falo sou o Messias. 27. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: Que queres saber ou por que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: Vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse Cristo? Versículo 39, o último. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém? Só até aqui os irmãos podem se assentar. Passagem muito conhecida, né? Fala de Samaria. Quando eu comecei a meditar nessa palavra, nesse dia, irmãos, eu tirei a tarde para que o Senhor viesse falar comigo através da palavra. E eu estava meditando em Ezequiel, a qual até o irmão fez menção, né, sobre o Vale de Ossos Secos. E dali o Senhor me trouxe para cá, em João, né, nessa passagem de Samaria. E nesse dia eu falei para Deus que eu ia tirar 1 hora ali para mim estar meditando na palavra.
E as coisas de Deus, irmãos, normalmente a gente pensa que vai ser de uma forma e acaba sendo de outra. Porque eu falei, Senhor, eu vou dedicar essa 1 hora para o Senhor vir falar comigo na palavra. E nisso, irmãos, essa 1 hora foi em 5 horas. Quando meu esposo chegou em casa, não tinha feito a janta, porque eu falei, nossa, foi tão bom, passei a tarde lendo, e o que era para ser 1 hora virou 5 horas. Porque quando o Senhor quer falar conosco, não a gente não tira o tempo, né? A gente não tem que separar um tempo, tem que falar, Senhor, eis-me aqui, fala comigo. E se o tempo tiver que correr, irmãos, dá liberdade para o Espírito Santo falar. Às vezes, se eu me limitasse a 1 hora, eu não teria tido conhecimento daquilo que o Senhor vem falar comigo no decorrer de 5 horas. Às vezes a gente se limita e o Senhor quer fazer mais. Então deixa o Senhor falar. Quando o Senhor quiser falar com você, irmãos, faz. Depois das coisas a gente dá um jeitinho, não pode deixar de fazer, mas a gente dá um jeito. Fiz ali a comida correndo e tal. E nesse dia era uma quinta-feira. A gente ainda veio para o culto. Então, quando o Senhor quiser falar com você, irmãos, dá liberdade para o Espírito Santo. Tem muita palavra que o Senhor quer revelar ao nosso coração e a gente fala assim, eu vou ler, só passar aqui, só dar uma lida ali num, 2, 3 versículos. Imagina Deus olhando lá de cima, né? O que Ele tinha preparado para te dar e você se limitou ali. Então, não se limita, irmãos. E quando o Senhor me trouxe para meditar aqui, nessa passagem que é muito conhecida, irmãos, começa dizendo que era necessário passar por Samaria. O Senhor falou ao meu coração que tem horas, irmãos, que é necessário que Jesus venha diretamente falar conosco. Aqui vai dizer que os judeus não falavam com os samaritanos, né? Então, o que eu entendo que como que aquela mulher teria o conhecimento de que ela estava falando com o Messias, de que ele estava ali, se fosse algum outro judeu que tivesse ido falar com ela? Talvez ela tivesse olhado e não tivesse dado atenção, talvez chegassem os judeus e falassem, olha, Jesus está na cidade, o Messias, e ela não ia dar ouvidos, né? Não ia dar créditos ao judeu, porque não se falavam. Então, o Senhor passa por ali. Jesus vai até lá porque foi necessário que a presença dele estivesse naquele lugar. Vai dizer, ela pergunta que ele não tem nem como tirar a água. Então Jesus, ele estava ali simplesmente sentado à beira do poço, né? Não tinha nada nas mãos dele e ele disse isso para ela. O Senhor, ele cria situações para alcançar vidas. Quando o Senhor nos encontrou, irmãos, eu não sei a forma como o Senhor te encontrou, mas ele criou alguma situação. Alguma coisa que te levou para algum lugar, para falar com alguma pessoa, né? Talvez tenha sido dolorido, talvez tenha sido um momento feliz, talvez tenha sido numa perca, num ganho, né? Porque o Senhor usa de várias situações, irmãos, para nos encontrar. Não é a gente que encontra Ele. É Ele que é misericordioso e nos ama tanto que marca lá um encontro para a gente. Então, Ele marcou aquele encontro para aquela mulher. E era necessário que Ele passasse. Ele precisava estar presente para que ela visse que Ele era o Messias. Então, quando Ele pede água para ela, ela indaga que Ele não tem. E Ele diz para ela que se ela soubesse quem pede. Às vezes a gente pede as coisas para Deus, irmãos, e nós nos referimos a Ele e não temos a dimensão de quem e para quem estamos pedindo. É para Deus que nós estamos pedindo. Ela ali não tinha o conhecimento de quando dizia aquilo, mas nós temos o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós conhecemos ao Deus que nós servimos e ao Deus a qual nós pedimos essa água. Ela queria aquela água, porque Ele fala para ela, né, que quem tomar daquela água não vai ter mais sede. Aquela mulher que ia todos os dias ali buscar água, ela imagina, eu quero essa água, porque eu não vou ter mais sede, eu não vou precisar vir aqui. Eu imagino quão era cansativo para ela ficar indo ali buscar. Eu imagino um poço, porque a gente pensa numa situação dessa, eu vejo como se o homem fosse lá buscar, né? Mas a mulher ia buscar a água. Então ela fazia ali um esforço para pegar a água, levar a água. Às vezes a água caía, né? A gente se frustra quando as coisas caem. Então você imagina, ela pensou, meu Deus, eu quero, né? E ele fala para ela assim, que para ela ir lá e buscar o marido dela e voltar para ter essa água. E aí ela fala, Senhor, não tenho marido. E aí é que começa, quando o Espírito Santo começou a falar comigo, irmãos, que ele revela a ela algo que outras pessoas não sabiam. Quando ele fala do marido, ele entra numa parte de intimidade da vida daquela mulher, né? Porque quando nós falamos de marido, nós pensamos já nosso marido é a nossa intimidade, né? Então ele entra numa parte íntima dela que outras pessoas talvez não tivessem conhecimento de que ela
teve, né, 5 maridos e que nenhum fosse dela. Então, o Senhor entra na intimidade e Ele expõe que ela tivesse 5 e o que ela está não é dela. O Senhor ministrou meu coração que muitas das vezes é necessário o Senhor vir e expor algo da nossa vida, mas não é por mal, não é para nos envergonhar, não é para nos humilhar, não é para deixar a nossa vida em escândalo, não é por isso que o Senhor expõe. Como eu falei, o Senhor acha de várias maneiras para alcançar. E o Senhor entra naquela intimidade e expõe algo daquela mulher para ela. E ela fala assim, Senhor, vejo que é profeta. Porque outra pessoa, eu entendo que outra pessoa não teria conhecimento da vida dela, daquilo, se não fosse para ser um profeta que tivesse conhecimento, uma revelação de Deus. E ela reconhece que Ele é diferente. Então, às vezes, o Senhor revela algo da nossa vida, mexe numa intimidade, e a gente não entende por quê. Né? A gente indaga a Deus por quê. E aquela mulher, ela não falou, Senhor, mas você está falando da minha vida, o Senhor nem me conhece, nem sabe, nem conhece qual foram os homens. Ela não indagou, ela reconheceu que aquilo era verdade. E ela diz que quando ele pergunta para ela, traz seu marido, ela fala que não tem, ela não mente. E quando ela fala para ele assim, veja que é profeta, ali ela confirma aquilo que o Senhor expôs. Né? Porque o nosso Deus, Ele não é Deus de dúvida. Quando o Senhor vem e diz algo, é certo, porque Ele nos conhece. Ele conhece da nossa vida cada detalhe. Assim como nossos erros e acertos, o Senhor conhece. Então, às vezes o Senhor expõe algo da nossa vida e a gente não entende por quê. E no final a gente vai entender por que o Senhor falou do íntimo daquela mulher. E aí ela vai e fala, Senhor, eu sei que o Messias está por vir, e quando vier ele vai esclarecer. E Jesus diz, eu sou o Messias, eu estou à tua frente. E aí ela vai falar, ela pega o cântaro dela e volta lá, né, para a cidade dela lá, e fala para ele assim, olha, eu encontrei um homem, e ele revelou tudo da minha vida, não será esse o Messias? Então ela volta e conta tudo o que aconteceu. Quantas vezes o Senhor vem e faz algo da nossa vida que a gente se envergonha de dizer, nossa, Deus pegou e fez tal coisa. Irmãos, não se envergonhe de dizer, quando o Senhor revelar algo para você, às vezes é da sua vida, porque isso vai servir de alguma forma para alguém. Como serviu para aqueles homens e mulheres com que ela voltou e ela falou, olha, encontrei um homem, ele revelou tudo da minha vida, não é esse o Messias? Ela poderia ter ficado quieta, guardado aquilo só para ela. Pensado, olha, chegou um homem até mim, eu acho que ele é Cristo, porque como ele pode saber tanto da minha vida, eu acho que eu vou lá falar com ele, porque ele é Cristo. E ela veio e falou assim, olha, ele sabe de tudo da minha vida. E ela usou daquilo, algo particular da vida dela, que Jesus revelou, para falar para aquelas pessoas, olha, eu acho que ele é o Messias. Então, quando o Senhor revelar algo para você, irmão, da tua vida, não se envergonhe. Porque quando é da parte do Senhor revelado, irmãos, a gente pensa assim, quando o inimigo expõe algo da nossa vida, porque ele também sabe dos nossos defeitos, e muitas das vezes o inimigo, ele usa algo da nossa vida, como uma fofoca, algo que aconteceu com você, outra pessoa espalha, ele expõe algo íntimo da tua vida para te humilhar, para te envergonhar, né? Para nos deixar para baixo, para causar intriga. Essa é a finalidade que Satanás expõe algo da nossa vida. É nesse intuito. E quando Jesus expõe, é para mudança. Às vezes é para alcançar a vida, às vezes é para o teu crescimento, às vezes é para o teu amadurecimento que Jesus faz isso. Então Jesus expôs algo daquela mulher para alcançar a vida dela e para ir mais além, para alcançar outras pessoas. E aí ela vai e fala, olha, eu acho que ele é o Messias. E aqui no último versículo que eu li, vai dizer que muitas pessoas acreditaram que ele era o Messias através do testemunho daquela mulher. E Deus falou fortemente ao meu coração, irmãos, que às vezes Ele usa de situações na vida de certas pessoas e não é com você, mas é com outro, assim como às vezes é com você, não é com outro, porque é para alcançar vidas, para alcançar almas, porque esse é o propósito. Quando a gente é salvo, isso não tem que ficar limitado só a nós. Se a gente recebeu a salvação, quantas pessoas estão lá fora que não recebeu? Então que a gente use disso para a gente sabe que desfrutar da vida com Deus é maravilhoso. Então a gente tem que olhar para a nossa vida e querer passar para aquela pessoa também que não conhece a Cristo, né? É triste quando uma pessoa
um exemplo, cresce na vida e fica bem e tem condições boas e só olha ali para ela e olha uma pessoa ali no simples, né, passando necessidade e não pensa assim, poxa, queria tanto que aquele irmão também crescesse na vida. Nossa, eu queria que aquele irmão fosse abençoado. Poxa, eu queria tanto que o irmão conseguisse trocar de carro, né? Às vezes as pessoas olham só para a vida dela, minha vida tá bem, minha casa tá cheia, fiz isso, fiz aquilo, tá tudo ótimo, tá feliz, e se limita a isso. Que a gente possa olhar para a vida do próximo, no nosso crescimento, e olhar para o próximo e desejar isso para o próximo. É tão bom quando alguém cresce, vou dizer esse exemplo, e chega e fala assim, olha, hoje sobrou tal dinheiro aqui, vamos fazer tal coisa, vamos fazer uma coisa lá para você, vai lá em casa. Não é bom? A gente não fica feliz? A gente tem que fazer isso pelo próximo. E falando de alma, de salvação, tem que ser maior ainda o pensamento. E aquela mulher, ela poderia ter se limitado, né, só para ela, mas não, ela expôs e falou assim, olha, ele diz tudo da minha vida, ele conhece tudo. Eu acho que ele é o Messias. E aí aquelas pessoas acreditaram no testemunho dela, naquela exposição da vida dela, eles creram. E isso é maravilhoso quando o nosso testemunho alcança a vida. Quando você chega para alguém e fala assim, olha, eu estava... E principalmente quando às vezes a pessoa passa pelo mesmo que você está passando. Eu digo, irmãos, porque eu já vi várias pessoas da forma como o Senhor me resgatou, vivendo hoje. Eu estava desiludida da vida, achando que eu podia tudo, porque eu tinha um trabalho, porque eu tinha um salário bom, porque eu estava morando sozinha, porque eu estava independente. Então eu vejo pessoas nessa vida hoje, eu penso assim, se soubesse o quão vazio é tudo isso, se soubesse o quanto eu me senti cheia depois que Jesus me encontrou, e eu precisei, irmãos, perder tudo isso. O Senhor me ensinou tanta coisa na perca, tanta coisa, que às vezes eu olho para as pessoas que não têm a Cristo, que não conhecem, né, que não entregou a vida ainda para Jesus, se iludindo com essas coisas, e eu olho e falo, Senhor, se eu soubesse como essas coisas são tão vãs, né? Porque eu achava que tudo isso me tornava feliz, me tornava alguém, me tornava uma pessoa superior. E Deus me fez entender que não era nada isso, era Ele, faltava Ele. Ele que ia me fazer sentir assim, não superior, mas bem, cheia, completa. Então, que a gente venha usar a nossa vida como testemunho, irmãos. Não tenha vergonha de testemunhar algo que o Senhor fez. Poxa, isso é um exemplo, graças a Deus eu nunca me envolvi com drogas, né? Mas foi por graça do Senhor, por misericórdia dele, porque, irmãos, eu já tive com droga no meu bolso, guardando para pessoas, mas nunca tive vontade. Eu tinha, assim, uma curiosidade, mas o medo falava mais alto, eu creio que não era o medo, era o Espírito Santo ali. Então, eu tive situações que eu poderia ter entrado, né, nisso, e graças a Deus não entrei, mas tem pessoas que eram viciadas nisso, né? E o Senhor libertou, e às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que um dia foi usuário, que um dia era preso. Irmãos, não tenha vergonha de dizer o que você era lá atrás. Hoje nós somos nova criatura, nós temos um novo corpo, nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Essa água da vida de Cristo nos tomou, nos preencheu. Então não tenha vergonha de dizer, quando o Senhor fizer algo na tua vida, quando Ele te libertar de algo, irmãos, use isso de testemunho para alcançar vidas. Tem pessoas que às vezes ficam tão felizes de ouvir alguém dizer, olha, eu também já passei por isso, mas eu superei, Jesus me libertou. Porque para alguém chegar para você e dizer assim, olha, eu sou alcoólatra, eu sou viciado nisso e viciado naquilo. É difícil as pessoas chegarem e se abrir, porque elas sentem vergonha. O inimigo coloca muito isso, né? Então, muitas pessoas, por que tem tanta depressão, são tão caladas? Porque tem vergonha de dizer. Então, quando você vê alguém que está na mesma situação que você estava um dia, não sinta vergonha de dizer. Eu não sei se aquela mulher, aqui não diz detalhes, se ela falou assim, olha, eu tinha 5 maridos, 5 homens, eu não sei qual era a situação conjugal que ela vivia, né? Mas não era meu, eu não sei se ela expôs, né? Tão a fundo assim, aquilo. Mas ela usou aquilo que Jesus falou para ela, para aquelas pessoas, e elas foram alcançadas. E o Senhor já me fez presenciar coisas na vida de outras pessoas que me serviram de crescimento, serviu para mim. Às vezes você passa por situação que você pensa assim, Senhor, por que comigo? Por que eu estou passando por isso?
E no momento da dificuldade, da dor, da prova, a gente não consegue enxergar que tem pessoas ao nosso redor sendo alcançadas através da nossa dor. Porque a dor, a gente se limita a ela, a gente se fecha a ela, a nossa prova, a gente fica só ali pensando. E Deus, ele tem uma visão tão ampla, que na sua dor, Deus está te usando, você, na sua dor, está sendo ferramenta para a vida de outras pessoas. Eu acompanhei várias pessoas, irmãos, que eu olhei e falei, Senhor, se fosse comigo eu não suportaria. É por isso que o Senhor dá um fardo, irmãos, para cada um, porque cada um suporta aquilo que Ele dá. E é para o crescimento. Não pense que a sua dor está sendo só para te machucar, né? Está sendo para você se diminuir. Não, irmãos, essa prova aí, você vai vencer lá na frente, mas o trabalhar do Senhor está sendo não só na sua vida, mas na vida de pessoas ao teu redor. Eu acompanhei várias pessoas em questão de casamento, em que foi um trabalhar de Deus para aquelas pessoas, mas foi também para mim. O Senhor me permitiu ver coisas em que eu pude pensar e dizer assim, eu preciso vigiar nisso daqui. Então foi o meio da dor de outra pessoa, o Senhor trabalhar no meu relacionamento. E muitas vezes no ministério, tem pessoas que às vezes passam tanta dificuldade no ministério e você ali começa a acompanhar, não é por acaso que Deus te colocou ali. Então, irmãos, se você estiver passando por algo e Deus estiver colocando pessoas ali, peça para o Senhor amadurecer o teu pensamento, que a tua dor está servindo de amadurecimento para você e de lição para o teu próximo. Deus usou a intimidade daquela mulher para alcançar a vida dela e os demais daquela cidade. A gente não entende, né, às vezes. E aí eu fiquei pensando, Senhor, às vezes eu passo por tanta situação e eu vou explicar para pessoas, às vezes vem pessoas perguntar para mim desabafar, conversar, e eu às vezes penso assim, poxa, mas fulano, né, vem lá de longe querer saber, mas eu entendo, o Senhor me fez entender que o meu processo está servindo para alcançar a vida daquela pessoa. Peça para o Senhor amadurecer o teu pensamento e Ele usar aquilo que mudou na sua vida para alcançar vidas. A gente diz assim para Deus, Senhor, eu quero ser instrumento na sua mão. Eu quero ser um vaso na sua casa, eu quero ser usado. Só que a gente, quando fala isso para o Senhor, a gente pensa que o Senhor vai nos usar grandemente, ou vai ser na felicidade, Deus vai me usar para falar algo para alguém, Deus vai me usar no louvor, Deus vai me usar de tal forma. Mas a gente não quer ser usado na dor. Quando é na dor é diferente. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, porque quando nós dizemos assim, Senhor, eu quero ser usado, e Ele recebe isso lá no céu, então Ele nos usa até na nossa dor. Eu fiquei pensando assim, quantas coisas eu já passei e vidas foram alcançadas através disso. E hoje eu me contento. E eu fiquei falando, Senhor, eu agradeço por eu estar sendo usado até na dor. Porque Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele não se limita só na felicidade. Deus não está presente só quando tudo está bem, mas quando tudo está ruim. E quando Ele encontra aquela mulher, irmãos, eu fico imaginando ali, né, ela sem entender nada, ela samaritana ali sem entender aquele judeu falando com ela. E mal sabia ela que ela receberia essa água, né? Quando ela pensa na água, ela pensa aquela água ali que ela está pegando, líquido, que bolha, né? Que ela vai todo dia buscar. E Jesus, Ele interpreta essa água de uma forma diferente. A água que jorra da vida eterna. Essa água que um dia, quando você recebeu Jesus, você recebeu essa água. Louvado seja o nome do Senhor que um dia Ele nos alcançou. E nós temos acesso a essa água que jorra, que não é limitada. Deus é maravilhoso demais, irmãos. Todo aquele tempo que aquele povo passou, né, distante, eu estava procurando a fundo sobre porque os judeus não falavam com os samaritanos, e é uma longa explicação. Não cai dentro da mensagem de hoje. Mas eu fico imaginando o quanto aquela mulher esperava para encontrar o Messias, porque ela sabia que um dia viria. E imagina a felicidade que ela teve após saber que Ele disse assim, olha, eu sou o Messias. Quantas pessoas estão aguardando, irmãos? Quantas pessoas estão enganadas lá fora aguardando o Messias? E nós temos conhecimento, um dia nós tivemos um encontro com o nosso Jesus Cristo. Então que esse dia que foi tão maravilhoso para nós, que a gente possa querer passar isso para outras pessoas lá fora.
Isso que foi o Senhor ministrou meu coração. Que Ele usa de algo íntimo da nossa vida. Ele expõe, mas não é para envergonhar. É para que vidas venham a ser alcançadas. E para que Ele venha não só alcançar vidas distantes, mas Ele trabalha na nossa para alcançar as outras. Ele trabalhou na vida daquela mulher e alcançou as outras. Ele fez aquela mulher reconhecer que aqueles 5 maridos não eram dela quando Ele pede para que ela buscasse. E outras pessoas foram alcançadas. É lindo ver que só com o testemunho daquela mulher, eles acreditaram. No último versículo que eu li diz que só foi o testemunho delas, eles creram. Tem pessoas que esperam milagres, acontecimentos. Eu quero, para mim acreditar, Deus precisa abrir o céu. Deus precisa, fazer grandes coisas. Tem pessoas que às vezes você fala uma só coisa, ela já fica ali cheia, tão alegre. E é isso que Deus quer, que você use do simples, do teu testemunho para alcançar vidas. Porque tem vidas lá fora aguardando esse Messias que ainda não conhece. E a gente tem conhecimento dele, irmãos. Não precisa ser nenhum teólogo da Bíblia para saber falar dele lá fora. Eu não estudo a Bíblia tanto quanto eu queria. Às vezes eu acabo colocando em empecilhos e acabo não estudando quanto eu queria. Mas, irmãos, se você dedicar um tempo, Deus vai falar com você. Deus vai encher o teu coração. E não pegue isso só para você. Esse pouquinho que Deus te dá, compartilha com alguém. Compartilha. Eu creio que se você for meditar nessa palavra, Deus vai ter muito mais para falar. Não só isso que o Senhor falou no meu coração, mas Ele vai falar mais e mais e mais a você. Então, peça para o Senhor te dar entendimento. Peça para o Senhor falar o teu coração. Pega a Bíblia, leia, absorva e passa para frente. Passa o teu testemunho. Fala o que o Senhor fez na tua vida. Olha, eu li um pouquinho aqui, eu não entendo muito, mas Jesus alcançou aquela mulher de tal forma. Talvez Deus possa fazer isso com você. Talvez você de outra maneira, mas passe para alguém um versículo. Poxa, eu meditei aqui, eu achei muito lindo. Passa para alguém. Use de ferramentas para alcançar pessoas. O Senhor usou da intimidade daquela mulher para alcançar vidas. Então use de ferramenta para alcançar vidas lá fora, para que Jesus venha alcançar vidas lá fora. E entenda, irmãos, que quando nós pedimos para o Senhor, quando nós falamos que nós queremos ser usado, o Senhor vai nos usar de várias maneiras. Às vezes vai ser na tua dor, vai ter no teu íntimo, né? Vai ser num processo de perca, de ganho. De alguma maneira o Senhor vai usar para alcançar a tua vida e os demais. É difícil, né, quando a gente passa num momento de dificuldade e a gente usar isso, né, a nosso favor. Irmãos, esses dias eu passei por uma experiência com Deus. Eu não vou entrar tão em detalhes, mas foi mais ou menos assim. Eu orei a Deus por uma pessoa à noite. Eu abri um jejum e eu pedi para Deus que o Senhor alcançasse essa vida. E aí à noite o Senhor me deu um sonho e foi muito profundo o sonho, porque foi totalmente, Deus me mostrou totalmente o oposto daquilo que eu pedi. Totalmente o oposto, irmãos. Foi algo muito profundo, muito profundo. Eu estava intercedendo por uma pessoa e falei assim: Senhor, às vezes a gente fala assim, que seja feita a tua vontade. E é difícil a gente proclamar isso de todo o coração, porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é maravilhosa, ela é boa, perfeita e agradável. Mas aceitar o contrário é difícil. E aí quando eu pedi para Deus pela vida dessa pessoa, à noite o Senhor me deu um sonho que o Senhor recolhia essa pessoa. Então, quando eu acordei, eu fui entregar o meu jejum para essa vida, foi difícil, porque eu queria um sonho que fosse uma confirmação daquilo que eu pedi para Deus, de uma transformação. E Deus me deu o oposto do sonho. Então é difícil, né? Quando a gente fala que quer ser usado, o Senhor às vezes Ele vai te usar, mas não vai ser tão fácil, não vai ser na felicidade, talvez seja na dor. Talvez seja em algo que você não quer que seja exposto. Mas o trabalhar de Deus é diferente do nosso.